Olá, minha gente. Dando continuidade ao conteúdo de geografia, nós vamos concluir agora o capítulo 1, ao item 3, Nova Ordem Mundial. Esse conteúdo vocês podem encontrar no livro de vocês, nas páginas 27 e 28. Nova Ordem Mundial. Lembrar que nós já estudamos a Ordem Mundial das Grandes Guerras, a Ordem Mundial da Guerra Fria. E agora estudaremos a nova ordem mundial, não mais caracterizada pela disputa ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, ou entre o capitalismo e o socialismo, mas pelas disputas entre os países e blocos econômicos por mais mercado consumidor e pela influência política econômica. Mas vamos ver, através desse vídeo, como é que se deu o fim da Guerra Fria. Então, pessoal, a perestroika e a glasnost foram políticas criadas na antiga União Soviética durante o governo de Gorbachev, que vai de 85 até 1991. O objetivo dessas duas políticas naquele momento era superar uma crise que a União Soviética já estava vivendo desde o final da década de 1970. Então, são políticas para reestruturar a economia soviética e também políticas para trazer uma transparência ao governo soviético. Bom, a palavra perestroika, ela significa reestruturação, reconstrução. Já a palavra glasnost significa transparência, e essa transparência aconteceria a partir de um processo de abertura, que significa menos burocracia, ou seja, um Estado menos interventor, menos burocrático e um Estado que realizasse mais aberturas, inclusive em relação aos seus próprios trabalhadores. Este processo de menos burocratização estatal, mais realização de aberturas, seria então a solução proposta na perestroika e na glasnost para resolver a crise que a União Soviética enfrentava naquele momento. Então, mesmo diante desse cenário, mesmo diante da tentativa de recuperação econômica da União Soviética, em 1991 nós vamos ter o colapso do país, o colapso da União Soviética, ou também pode aparecer como queda da União Soviética. A queda da União Soviética, ela marca então o fim da chamada Guerra Fria, ou seja, daquele contexto de bipolarização. É importante a gente falar que há outro marco que representa também o fim da Guerra Fria, que foi a queda do Muro de Berlim, que aconteceu em 1989. Bom, pessoal, então é isso. Nova ordem mundial ou desordem, né? Para dizer que essa organização hoje ela não é tão simples. Nós vamos ver aqui, algumas vezes, nós vamos colocar o mundo como uma ordem unipolar e outras vezes multipolar, né? E aí a gente vai exatamente compreender como é que se dá essa relação de força em quais os aspectos. No final da Guerra Fria, né, vocês lembram que durante o período da Guerra Fria, o mundo era dividido em 3 blocos: os países capitalistas, socialistas, e que era o primeiro mundo e o segundo mundo, e países que não se viam dentro dessa disputa, que não tinham alianças diretas com os Estados Unidos nem com a União Soviética, e eles se organizaram num terceiro bloco chamado Terceiro Mundo. No final da Guerra Fria, não existia mais primeiro e segundo mundo, ou seja, o segundo mundo não existia mais, o socialismo ele não se sobressaiu, então o capitalismo acabou vencendo, e nessa história os países passaram a ser divididos agora não mais por uma questão ideológica, mas econômica. Então os países passaram a ser divididos em países ricos, né, desenvolvidos, industrializados, um alto nível tecnológico, ou então países pobres, né, com pouco desenvolvimento. Então, essa divisão norte e sul não é uma divisão física, é uma divisão do ponto de vista econômico, para dizer que os países do norte eles são ricos, industrializados, com grande desenvolvimento tecnológico. E os países do sul são os países
pobres em desenvolvimento. Uma outra referência também para esse nível de desenvolvimento é países desenvolvidos, subdesenvolvidos ou emergentes, né? Os países desenvolvidos são os países onde estão a sede das grandes empresas, as multinacionais, são os países que têm um alto nível de desenvolvimento tecnológico. Os subdesenvolvidos são os países pobres em desenvolvimento. Mas desses países em subdesenvolvidos, alguns eles estão mais avançados, que são chamados emergentes. Eles estão com desenvolvimento acima do desenvolvimento dos outros, né? Então, eles não são somente subdesenvolvidos, mas eles são classificados como emergentes. Nessa reorganização, logo após o fim da Guerra Fria, a gente vai encontrar, no mínimo, 3 grupos de influência, né? 3 blocos de países com grande poder, com grande influência, que é aqui os Estados Unidos, com influência em toda a América, a União Europeia e o Japão, com influência aqui na Ásia. Aqui no final da Guerra Fria, os 3 blocos de países com a maior influência eram esses 3, Estados Unidos, a União Europeia, que são os principais países aqui da Europa, e o Japão. Lembrar que ao longo desses anos, os países eles se juntam em blocos, com alianças econômicas, militares muitas vezes. Esses blocos a gente pode citar alguns, Mercosul, NAFTA, a própria União Europeia, e são blocos de países que eles se juntam para fortalecer suas economias, né? Então, o Mercosul, por exemplo, Brasil, né, e outros países aqui da América do Sul, eles se juntam para fortalecer, né? Eles estabelecem acordos comerciais, e nós vamos estudar isso mais adiante. Mas existe uma outra organização dos países, ao longo desses anos, chamado BRICS. Não é uma organização econômica, não é um bloco econômico. É um agrupamento de países que tinham o mesmo objetivo, ou seja, eram os países considerados emergentes que mais se desenvolveram, né, no início desse século XXI. E quem são esses países? Que a gente conhece por a sigla BRICS. É o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. 5 países emergentes que mais cresceram no início do século XXI. Nós não sabemos como é que vai estar esses países pós-pandemia. Então, de fato, como é que se dá hoje a ordem mundial, a organização desses países? Aí a gente vem aqui que essa organização ela é unimultipolar, né? A gente pode percebê-la a partir da unimultipolaridade. Como assim? Ela é uma força unipolar, um único país, a maior influência, né, sobre os demais, política e militar, que é os Estados Unidos. Então, do ponto de vista da política e da questão bélica, poder militar, o país que mais tem poder são os Estados Unidos, né? Então, é uma força unipolar. Mas se for do ponto de vista econômico, tecnológico, então a ordem é multipolar, porque aí nós vamos encontrar os Estados Unidos, o Japão, a China, a União Europeia. Então a ordem aqui já passa a ser multipolar, múltipla, vários centros de poder. Agora é com você. Acompanhe o conteúdo no seu livro de geografia, nas páginas 27 e 28. Em seguida, realiza a atividade lá no Google formulário. Sua frequência ela será de acordo com a realização da atividade. Bom estudo a todos e todas. O meu abraço.